E aí, tudo bom? Eu vou seguir uma sequência aí que eu comecei no vídeo passado a falar de ilusão. Parece que eu não consegui me fazer entender porque nem eu me entendi direito, né? Aristóteles dizia isso. Se tu, para tu saber mesmo que tu sabe sobre algum assunto, tu tem que conseguir ensinar sobre ele. Sempre parece que ensinar alguma coisa carrega uma carga de presunção aí. Então, se a gente achar que a gente precisa, para a gente aprender, precisa passar adiante, daí parece que para mim fica mais tranquilo. Como eu estava falando no vídeo passado, que tudo para acontecer no pensamento ele precisa ser imaginado. Desde da coisa mais concreta, falamos bastante de pedra, de que tu enxerga uma pedra e aquilo está na tua cabeça e tu imagina, mas ela é real, tu enxergou e está ali a pedra. Então fica um pouco mais simples porque é sensível. Né? O sensível no conceito filosófico é através dos órgãos dos sentidos. Uma coisa sensível é que tu percebe ela através dos órgãos dos sentidos. Mas já começa também a ficar mais interessante, né? Porque parece que o sensível é aquele que sente algo não concreto, né? Hoje em dia, assim, uma pessoa sensível. Então é legal porque a sensibilidade ela tem graduações também. Mas tá, tu tem que imaginar qualquer coisa para tu pensar nela, para tu estabelecer um saber sobre aquilo. E precisa representar. Representar assim, tu precisa simbolizar de alguma forma. Se é algum conceito, vou falar sobre felicidade. Tu tem que ter o conceito da felicidade para tu falar sobre ela. E para ter essas ideias, esses conceitos e qualquer tipo de saber precisa de símbolo. No caso de ideias, os símbolos são as palavras, que são também bastante subjetivas, porque elas têm uma construção também, né? Dependendo da raça do povo, dependendo da localização geográfica, esses símbolos que representam palavras e que representam ideias, eles são peculiares àquele povo, a exemplo de tanto o idioma, mas para aquele povo aquela simbologia funciona. Essa coisa de vir a ideia na cabeça, a gente pensar naquilo, aquilo parece que brota na cabeça da gente, isso que o Kant chamava de intuição. E na verdade tudo parte disso, todo tipo de pensamento racional sobre as coisas são intuições que a gente vai tendo. Não interessa muito qualquer tipo. Quando alguém fala algum significado legal de uma ideia, de um conceito, hoje está muito na moda passar conceitos de impacto para a vida da gente, para o sucesso. Por exemplo, isso: sucesso, resiliência, virtudes. Para a gente entender tudo isso, a gente usa essas associações, esses símbolos, que são as palavras, e vai aprendendo, vai ouvindo e vai trabalhando aqueles temas, e isso surge na cabeça da gente como intuições. Então, apesar da ideia às vezes vir pronta, tu tá aprendendo que resiliência, que eu falei antes, é a capacidade de tu retornar ao teu eixo principal depois de algum tipo de abalo, né, que é um termo da engenharia que hoje a gente, né, que o pessoal gosta de usar no desenvolvimento pessoal, no empreendedorismo, né, que é isso: apesar dos abalos que acontecem na tua vida, tu é resiliente, então tu resiste àquilo, mesmo cedendo um pouquinho para os lados, mas tu retorna ao teu eixo principal depois daquele abalo. Então, no momento que eu estou falando isso e vocês estão entendendo isso, vocês estão intuindo sobre esse tema da resiliência. Ele precisa existir em forma de pensamento na cabeça e esse pensamento requer a simbologia das letras, das palavras, para chegar nessa conclusão, nessa resolução aí do que é resiliência, por exemplo. Mas eu posso falar também um outro exemplo sobre poleariare. O que é um poleariare, para que serve? Daí vocês vão ter que intuir sobre poleariare. Alguém consegue? Claro que não, não existe essa palavra. Acabei de inventar. Então aí é que tá, né? Tu tem aquela questão do aprendizado e da imaginação. Daí tá todo mundo tentando imaginar o que é um poleariare e não consegue.
até porque nem eu consigo. Me parece que tem a ver com alguma coisa com roldana, algo que bascula uma coisa de um lugar para o outro. Mas ainda não sei, não. Esse objeto não existe. Tá, bobagens à parte, mas eu achei interessante usar esse termo porque a gente está falando de ilusão, né? Então, tu pensar sobre uma coisa que não existe é algo deveras esquisito e pouco concreto, mas o processo de pensamento é o mesmo. E assim vai piorando, porque eu posso, que nem o vídeo passado eu falei de flor, que já dá margem à interpretação, porque a flor é uma coisa assim que remete à arte, à poesia, a algo bucólico, prazeroso, lúdico. Parece que o teor do pensamento sobre flor não é o mesmo teor do pensamento sobre uma pedra. Já demos muita volta em pedra, eu quero parar de falar de pedra, mas essa história que daí imagina uma pedra, todo mundo imagina uma pedra, imagina a felicidade. Ah, daí já cada um vai imaginar de um jeito, né? Tem aquela história, né? Felicidade, se eu sou novo, felicidade é liberdade, porque tudo tá por acontecer. A gente pensa em se divertir, em conseguir produzir dinheiro e a gente não pensa muito em saúde. Tu vai ficando ali na meia idade aí, mais ou menos que nem eu tô, perto dos 50 anos. Uns já conseguiram dinheiro, outros não. Uns já têm mais ou menos saúde, a saúde começa já a ocupar um espaço aí no conceito da felicidade bem maior. E daí depois quando tu tá velho, o resto todo não interessa mais, interessa tu ter saúde e pronto. Então, esses conceitos abstratos, eles mostram como a gente, inclusive, pende, né, para colocar o interesse da gente sempre relativizando os conceitos das coisas, imaginando as coisas de forma relativa e sempre fantasiando um pouquinho, porque de acordo com a nossa vontade, a psicanálise usa o termo desejo, né? É como se tudo que nos movimenta é o desejo. É interessante que os conceitos eles não são concretos. Falar de amor, partido político, e falar de coisas assim bastante abstratas que envolvem toda uma construção de um tipo de pessoa até hoje, né? Assim, tipo, envolve como é que essa pessoa foi educada, as relações de amizade, os livros que leu. Então, tem uma variedade aí de opções que dizer que uma coisa é uma coisa, assim, com certeza, vai mais pro lado da ilusão do que pro lado da realidade. Então tá, por hoje é isso. Segue o outro na sequência. Sabe Deus quanto. Beijos mil, até mais.